A paz a todos, eu me chamo Ana Santos e faço parte do Ministério Jesus Saves. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de João. A aula passada nós fizemos a introdução do Evangelho de João e hoje nós vamos começar analisando os 51 versículos desse primeiro capítulo. E nós vamos fazer uma leitura com calma e vamos extrair o máximo de conteúdo que nós pudermos. Aqui nós vamos encontrar grandes e profundos ensinamentos neste evangelho. João, ele trata de revelar a divindade de Cristo, falando e revelando o Cristo que era o Verbo e que ele, Jesus, era Deus e estava com o Pai. Nós vamos então, a partir de agora, estudar esse capítulo maravilhoso. Que o Espírito Santo te ilumine e te dê sabedoria. Versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Jesus, aqui no versículo 1, ele é apresentado como verbo, como logos, ou a palavra. A promessa feita desde o Gênesis. Lá no Gênesis 3,15, nós temos essa promessa. Estava com Deus antes de todas as coisas. João relata o Jesus eterno e transcendente. Este mesmo é o cumprimento de todas as promessas e profecias messiânicas do Antigo Testamento. Jesus, ele é a palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele deixou o esplendor da sua glória e veio ao mundo cumprir a vontade e o propósito do Pai. O Evangelho de João, ele reforça que Jesus estava no princípio com Deus. O princípio aqui tem a ver com o início do universo, ou seja, o mundo físico, criado segundo o poder e propósito divino. João, ele é categórico em afirmar que Jesus criou todas as coisas e que sem ele nada do que nós vemos existiria. O autor da vida, ele veio a esta terra para iluminar e tirar o homem das trevas, onde outrora estávamos mortos e presos em nossos delitos e pecados. Jesus, ele fez a diferença entre os homens pecadores e o pecado. O pecado jamais teve poder algum e nenhum tipo de influência sobre ele. Agora nós vamos ler o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunho para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina o homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aquele que crer em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João Batista, primo de Jesus, foi o primeiro profeta levantado por Deus após o período intertestamentário.
Nós chamamos esse período de silêncio profético. Depois de Malaquias, houve um silêncio de 400 anos, que se rompeu apenas quando João Batista veio abrir o caminho para Jesus. Ele preparou as veredas, testemunhando e anunciando aquele que viria logo após. Aqui no versículo 7, o profeta deixa bem claro que o seu propósito era testemunhar sobre a luz, que é Jesus, e assim fazendo com que muitos viessem a crer. Jesus veio ao mundo trazer as boas novas. Essa obra começaria por Israel, pois eles tinham a promessa do Messias. Porém, a religiosidade de muitos mestres fariseus, saduceus, escribas, entre outros, deixou-os cegos, a ponto de não reconhecerem o Filho de Deus. Mas através da graça e misericórdia do Senhor, o Evangelho, as boas novas de salvação, foi então anunciado aos gentios, que agora, através da fé em Jesus, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Esses filhos não são nascidos do sangue nem da carne, muito menos do desejo do homem, mas sim da vontade de Deus. E para que o homem fosse plenamente redimido e fosse religado com Deus, um plano foi feito. Por isso, o versículo 14 diz: o Verbo se fez carne, foi plenamente homem e plenamente Deus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu falei, o que vem após mim e existiu antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Conforme fora profetizado, João Batista testemunha a respeito do Messias, mesmo que esse estivesse o antecedendo e preparando o caminho. João Batista, ele reconhecia a primazia de Cristo, porquanto ainda antes da fundação do mundo, ele já existia. Cristo foi o único que recebeu a plenitude do Espírito Santo, e através da sua vinda, tivemos acesso à graça sobre graça. A graça comum, a qual é estendida a todos os homens, e a graça específica, ou seja, tudo aquilo que recebemos de Deus através de seu Filho Jesus, por exemplo, a salvação, os dons do Espírito. Por intermédio de Moisés, nós tivemos a lei, a vontade de Deus foi dada aos homens, mas o favor de Deus e a verdade foram nos dados através de Jesus Cristo. E então podemos não apenas conhecer a vontade de Deus, mas sim conhecer o próprio Deus e a revelação dele aos homens através do seu Filho. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não o negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: então, quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não.
Então eles disseram-lhe: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram-lhe, dizendo: por que então tu batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Estas coisas aconteceram em Betabara, além do Jordão, onde João batizava. João Batista, ele repete seu testemunho e enfatiza o propósito do Messias. Quando João começou sua carreira pública de pregador do arrependimento no Vale do Jordão, existia um clima generalizado de expectativa, especialmente entre os israelitas piedosos que esperavam a redenção de Jerusalém. A aparição repentina deste estranho pregador e batizador, que trazia os sinais que autenticavam os profetas antigos, causou uma profunda impressão sobre eles. João, na verdade, nascera em uma família de sacerdotes, portanto, ele pertencia à tribo de Levi e não da de Judá, a qual pertencia Davi e sua família. Mas é possível que a massa da população não conhecesse a sua origem. Como o povo, ele estava nessa expectativa e em seu coração já se perguntavam: não seria ele, porventura, o próprio Cristo? Foi enviada uma delegação de Jerusalém até João para saber se realmente ele era o Messias. A resposta de João, o que ele tinha para dizer de si mesmo. Nesse momento, fica evidente que o profeta João fazia parte do cumprimento do que fora profetizado por Isaías, que cumpriria e precederia o verdadeiro Messias, tendo o grande privilégio e honra de ser a voz que anunciava a sua aproximação. O interesse dos fariseus em saber o porquê João Batista insistia em batizar era devido à crença de que o batismo fazia parte de um rito escatológico que seria administrado por um personagem esperado para o final dos tempos. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel. Por isso vim batizando com água. Para cumprir a lei, Jesus vai até o Jordão encontrar-se com João Batista para ser batizado por ele. Ao ver o Mestre, João enfatiza que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, expondo publicamente aos seus seguidores e ouvintes a divindade de Cristo. Ainda que João não tivesse encontrado com Jesus fisicamente, reconheceu-o imediatamente, sabendo que a partir deste encontro, Jesus era manifesto a Israel. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim:
aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. Havia uma promessa a ser cumprida como sinal a João, da confirmação do verdadeiro Messias. João Batista iria ver o Espírito em forma de pomba, e esse pousaria sobre o Messias. Mesmo sem conhecer Jesus, João pôde afirmar no momento do batismo dele que este era o verdadeiro Filho de Deus que batizava com o Espírito Santo. No dia seguinte, João estava novamente ali, com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então, Jesus virou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? Ele disse-lhes: Vinde e vereis. E eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro a seu próprio irmão Simão e disse-lhe: Nós encontramos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E ele o trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontra Felipe e lhe diz: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra a Natanael e lhe diz: Nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vindo de Nazaré? Felipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes de Filipe te chamar-se, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: Porque eu disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. João Batista continua apontando para Jesus, e por mais que o profeta abriu os caminhos e possuía muitos seguidores, jamais quis chamar atenção para si mesmo. Seus discípulos sabiam que deveriam seguir a Jesus e assim fizeram. Vale a pena destacar que o primeiro a ir ao encontro do Mestre Jesus não foi Pedro, mas sim seu irmão André. André era um dos seguidores de João Batista, que ao ter um encontro com Jesus, correu para chamar seu irmão Simão, dizendo: achamos o Messias. Simão acreditou nas palavras de seu irmão e foi ter com Jesus. E antes que dissesse alguma coisa, Jesus se adiantou e falou: Tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro.
Deve-se entender que Jesus diz a Simão que a partir daquele momento sua vida seria diferente. Simão agora seria conhecido como Pedro, e quando Deus mudava o nome de alguém, ele estava mudando o caráter, a trajetória e o sentido da vida daquele homem. Basta olhar como Pedro era, sempre impulsivo, nervoso, mas através da obra de Cristo em sua vida, podemos notar a grande diferença. Na sequência do texto, Jesus continua chamando seus seguidores e discípulos. Jesus chama Filipe, o qual era da mesma cidade de Pedro e de seu irmão, Betsaida. O incrível é ver que mesmo em meio a pessoas que acreditam, sempre surgem aqueles que duvidam. Quando Filipe falou do Messias prometido a Natanael, logo Natanael desdenha, dizendo: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Como quem diz, de lá nunca veio coisa boa, um lugar tão pobre e simples, por que veria algo bom? Porém, ele veria com seus próprios olhos e ouviria uma grande revelação. Quando Natanael foi ter com Jesus, jamais imaginou o poder de conhecimento que estava em Cristo, pois o Mestre revelou onde ele estava e o que tinha visto ele embaixo de uma figueira, antes que Natanael lhe chamasse. Esse é o poder de onisciência de Cristo. Ele pode ver e saber todas as coisas, e nada está oculto diante dele. Natanael teve que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e o verdadeiro Rei de Israel. O capítulo se encerra com a promessa de que Natanael veria grandes coisas, maiores que essas, acontecerem. E o versículo 51 faz referência a um conhecimento que seria revelado de uma forma grandiosa a Natanael. Mas o sentido mais provável seja que a partir daquele momento ele faria descobertas mais claras da sua pessoa pelo seu ministério, e tais milagres seriam realizados por ele em confirmação disto, que olharia como se o céu estivesse aberto e os anjos de Deus iam continuamente para lá e para cá, trazendo mensagens novas e executando operações milagrosas, como se o anfitrião inteiro deles constantemente fosse empregado em tal serviço. E este, ao contrário, parece ser o sentido, visto que o próximo relato que nós temos é o começo dos milagres de Cristo, em manifestar a sua glória em Caná da Galileia, onde Natanael viveu. Muito tremendo. Jesus confirma para Natanael que grandes coisas ele vai ver, que os céus vão se abrir, ele vai ver os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada. E o mais tremendo é que Natanael, ele desdenhou de Jesus, e Jesus faz uma revelação tremenda para ele, que viu ele embaixo da figueira. E a tradição nos conta uma história que quando Herodes manda matar os meninos em Belém, Natanael morava com sua mãe, ele era um bebê, ele estava nas proximidades de Belém, de Judá, e a mãe esconde ele nas folhas da figueira, dentro da figueira. E os soldados de Herodes passam e não encontram criança nenhuma. E ela salva a vida do filho. Enquanto ele está escondido ali, ela está orando a Deus e pedindo para Deus que ela quer que o filho dela possa crescer e vir a conhecer o Messias esperado por Israel. E quando Natanael completa 15 anos, ela conta essa história para ele e diz para ele que ninguém sabe dessa história, somente ela e ele agora com 15 anos. Quando Jesus fala, eu te vi embaixo da figueira, ele diz que realmente ele é o Deus verdadeiro, que ele é o Messias, porque ninguém sabia, somente ele, sua mãe e Deus. Então, assim, Jesus, na sua graça maravilhosa,
concede essa revelação para Natanael e ele começa a acreditar em Jesus a partir daquele momento. Amém? O próximo capítulo vai ser as bodas em Caná, na Galileia. Espero vocês lá no próximo capítulo. Deus abençoe vocês.